Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Fala, Mac, tudo bem? Tudo bem, meu pastor? Como é que o senhor tá? Melhor agora, falando contigo, né? A honra é Na minha. benção. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Que legal. Antes que o Mac fala, deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Mac antes é casado com a Susan, pai de 3 filhos, bacharel em teologia, pós-graduado em ciência da religião, escritor e conferencista. Há 8 anos, há 8 anos mesmo, renunciou ao trabalho secular para viver integralmente do ministério. Enfrentou muitas dificuldades, mas decidiu obedecer à voz de Deus, aceitando de fato o seu chamado. Presenciou o milagre de Deus na vida da sua família e hoje tem sido instrumento de Deus na vida de pessoas nos 4 cantos da terra. Obrigado por ter atendido mais uma vez nosso convite aí. Bem-vindo. Vamos começar aqui. Eu separei aqui alguns assuntos e, ao mesmo tempo, são perguntas que, com frequência, nos chegam. Mas você tem um livro com o título Imperfeitos e Felizes, é isso mesmo? Isso. Fala um pouquinho desse livro para nós. Pastor, as pessoas criaram... hoje já não há mais esse mito, né? Mas a questão do casamento perfeito, a família perfeita, né? O hollywoodiano, né? O conto de fadas, né? Eu acho que a própria Disney colocou isso na nossa cultura, né? O casamento da princesa, as expectativas irreais. Mas em todos os casamentos de princesa, de Cinderela e de outras que a gente acompanhou e fomos aprendendo culturalmente, na verdade o filme termina no dia da cerimônia, né? O único desenho que mostra o casamento depois é o do Shrek, né? Mas da Fiona. Então, que é mais próximo da realidade. Então, no livro eu falo, por exemplo, sobre a questão das nossas diferenças, tato, olfato, audição, visão, paladar, a perspectiva do mundo que a gente tem, não só as nossas diferenças homem e mulher físicas, mas a maneira de nós nos entregarmos no amor, a maneira de nós compreendermos a vida, a família e outras coisas. Então, eu começo dizendo que as nossas diferenças, elas não nos tornam inimigos, né? Elas nos completam. Então, aí no livro eu falo sobre a questão do perdão, eu falo sobre as diferenças na comunicação, né? Como somos afetados por sermos diferentes. E eu começo dizendo que casamento é uma união de 2 pecadores. Então, se são 2 pecadores, 2 seres diferentes, cultura diferente, visão de mundo diferente, biologicamente diferente, então tem inúmeras razões para não ser perfeito, pelas nossas próprias imperfeições. E isso não nos impede de sermos felizes, prósperos, abençoados e cumprir o projeto de Deus. Então, o foco não está na perfeição, né? Mas em viver feliz apesar das diferenças. Agora, o que você acha? Permanecer casado hoje é mais difícil do que quando não havia televisão, celular, internet? São as distrações. Tudo que não é alimentado morre. Então, o tempo que nós tínhamos para alimentar o outro em palavras, até mesmo no toque físico, no abraço, a gente substituiu pela rede social, pela TV. Primeiro veio a TV, né? Agora a rede social. A gente tem muitas distrações. Então, a gente hoje, o nosso foco está diversificado, né? Para várias... Vivemos um mundo de hiperatividade. Então, se antigamente nós já tínhamos dificuldade, hoje ela triplicou, né? A gente tem 2 horas para ficar na rede social e não tem 5 minutos para pôr quem ama no colo. Então, hoje dá trabalho para eu conversar com os meus filhos. Não é porque eu não queira, porque estão imersos em uma outra realidade, que é uma realidade virtual. É fato, já acontece, já existe. E por mais que a gente lute contra esse processo, já aculturou, né? O Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, mas especialmente o brasileiro, ele está imerso na rede social de uma maneira muito forte. E a gente, cada dia que passa, agora surgiu outra rede, o Clubhouse, e aí surge uma coisa. Então, assim, você tem inúmeras opções, né?
para você distrair o seu você foco. fala, foi bom você falar do Clubhouse aí. Eu confesso que estou até preocupado com algumas pessoas que toda vez que a gente entra, dá uma Tá lá, passadinha, tá lá. tá Às lá. vezes eu fico pensando assim, pô, será que esse pessoal não tem mais o que fazer do que isso? Tipo, você dá uma olhadinha à noite, num espaço livre, é uma coisa. Agora, você entra de manhã, o cara tá lá. Você entra à tarde, o cara tá lá. Você entra à noite, o cara está lá. Aí fica até ainda pastor. Você fica se perguntando, pô, será que esses caras eles não têm família, eles não têm trabalho na igreja, eles não têm uma demanda ministerial? Essa é a minha preocupação. E o pior de tudo é que isso começa a implantar uma cultura do virtual e superficial. Aí a pessoa tem a sensação de que está se relacionando, quando na verdade não é uma relação eu diria, com os mesmos benefícios desse encontro, certo? Olho no olho, você ouvir ouvir com o coração do outro sentado a uma mesa, não é verdade? Aí, às vezes, as pessoas pensam que têm amigos, quando, na verdade, tem seguidores que não faz nem sentido para a vida dela, né? Toda rede social, ela não trata de essência, ela trata de aparência. Uhum. Então, a gente não vai falar das mazelas. Então, por exemplo, no Instagram, a gente só posta aquilo que edita. No Clubhouse, então, quando eu vou falar no Clubhouse, eu só falo aquilo que eu acredito que vai demonstrar para as pessoas o que eu gostaria que elas imaginassem a respeito do meu discurso, porque lá é só palavras, né? Então, o meu discurso lá é maravilhoso. Mas eu percebo, pastor, que a rede social hoje, ela se tornou uma fuga. Uma fuga. Quanto mais tempo no virtual, quer dizer que eu estou tendo uma péssima vida real. A minha vida real não está valendo a pena. Então, quando eu vejo gente, de madrugada tá lá, cedo tá lá, à tarde tá lá, à noite tá lá. Bem, pode ser num primeiro momento um vício, né? A pessoa tá entrando ali e tal. Mas pode ser também uma fuga do real. Uma maneira de você se esconder atrás da rede social. Porque lá eu sou o pastor Mac Anderson, o bispo, o apóstolo, Jesus Júnior, né? Então eu tenho as minhas... Eu tenho o respeito. E outra, ali as pessoas ficam afagando o ego das outras, né? Está aqui, tá. E na vida real não é assim, né, pastor Josué? Outro dia eu entrei numa sala, eu fiquei até meio constrangido, não é? Não sei se você estava nesse dia, mas várias pessoas na sala, em vez de falar de um assunto relevante, de um tema que fizesse sentido para todos, eles passaram o tempo todo afagando o ego do cara que era um dos moderadores da sala. Aí inclusive, eu dei meu recado e depois um pouco eu saí, porque eu achei um pouco sem sentido. Então a gente percebe que realmente, de repente, começa a ser um desfile de ego. E esse é o grande problema das redes sociais, não é verdade? Não há nenhum mal a gente usar as redes sociais. Eu uso muito, você usa muito. Agora, nós mesmos precisamos nos policiar para que não seja, como você disse, uma fuga. Porque é mais fácil você fugir, não é, de uma questão séria que precisa ser resolvida, do que você desligar o telefone e dizer para a esposa, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos falar sobre o nosso filho, a nossa filha, vamos resolver essa questão sexual que não está legal nossa, vamos tratar desse assunto que precisa ser de uma forma definitiva tratado. Então é mais fácil você entrar no Instagram, você no Facebook, na Netflix ou no YouTube e fugir dessa realidade, não é? Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar, inclusive essa é uma pergunta que eu acredito que vai esclarecer muita coisa para muita gente. Você acha que a falta de uma liderança efetiva do homem hoje é
em casa eu estou falando, é a causa do fracasso de muitas famílias? Você acha que o homem não está cumprindo legal o seu papel? Quando a serpente vai ao Éden, ele fala com Eva e Adão fica em silêncio. A serpente fala com Eva, Adão fica em silêncio. Ela come o fruto, ele fica em silêncio. Ela dá para ele o fruto, ele fica em silêncio. Então, a serpente ofereceu para Eva o que Adão omitiu, né? São palavras. Então, ele está calado e a serpente está falando. Essa omissão, essa ausência da figura masculina, paterna, da liderança, ela é tão palpável hoje e tem gerado adoecimento de famílias. Então, se você for observar a crescente na questão da homossexualidade, é crise na paternidade. Ou é uma presença que massacra, ou uma ausência. De alguma forma, a masculinidade tem sido afetada. Hoje está muito em vigor o homem, o emasculado, ou o machista, ou o cara que não entendeu, né, que Deus criou primeiro o homem porque ele é o alicerce. A mulher constrói, ela é coluna, mas precisa ter o fundamento. Quando Deus fala que a mulher tem que ser submissa, não é ela estar embaixo, mas atrás, né? Então o cara vai na frente, ele leva a pancada, ele é o cara que enfrenta, ele é o guerreiro. E isso falta. E aí as mulheres de hoje reclamam, e a gente vê muitos homens abandonando família, saindo de casa e tal. E como é que elas estão criando os próximos homens? Das próximas gerações. Eu acredito que pior ainda do que os que nós estamos vendo hoje. Então os caras não querem enfrentar a realidade da vida, assumir o compromisso. Eu preciso morrer pela minha família. Então, se Cristo é o meu exemplo, então o que é ser homem? É estar decidido a morrer. O cara vive para sacrifícios. Sacrifício, o que resume macho, o que resume homem é isso. É sacrifício que gera morte. É sacrifício que me mata, que me consome. Então, não tem eu não sou mais feliz, né? Não sou feliz, eu mereço ser feliz. E casamento não existe pra gente ser feliz. Então, é para cumprir propósito. Se eu quiser ser feliz, eu vou comprar um cachorro e morar sozinho. É a melhor coisa que tem pra você ser feliz, né? E é interessante que o que as pessoas não entendem é que a felicidade é um subproduto do cumprimento de um propósito. Isso. Entendeu? Ou seja, não tem como você ser feliz segundo o que Deus planejou para a sua vida conjugal se você não estiver cumprindo o propósito. Porque é exatamente o cumprimento do propósito que me faz feliz. Então, uma outra coisa. Agora, você não acha que uma das razões porque muitos homens se omitem, fogem, não é? Ou não cumprem o seu papel, é porque a mulher, a semelhança de Jezabel, assumiu o lugar que não era dela. Porque quando você olha para Jezabel, o que você percebe? Inclusive, até eu ouvi isso da Adriana Souto, dando uma palestra aqui no Espaço Uma Família. Ela disse que a Jezabel é o tipo da mulher que chega para o marido e diz: você está triste por quê? Não, é porque eu queria a vinha, mas o Nabote não me vendeu. E aí ela diz para o cara: deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Então, quando a mulher chega para o marido e diz: deixa comigo que eu resolvo, ela está roubando, na verdade, um espaço que não é dela. Ela está usurpando um papel que não é dela. Então, eu percebo que muitas mulheres, na verdade, elas adestraram o homem para não ser o que eles deveriam ser. O que você acha? Essa é uma realidade. Na verdade, é o espírito de Jezabel que reina hoje. Quantas vezes eu ouvi, muitos anos, que o espírito de Jezabel tinha que sair da igreja. Aí se falava de unha, cabelo, batom, e esse era o espírito de Jezabel. E nunca foi. E nunca foi. O espírito de Jezabel é o espírito da subversão, da insubmissão, da quebra de princípio. E o Senhor disse um dia numa mensagem: quem quebra o princípio será quebrado por ele. Uhum. Os pais
no excesso de proteção. Anos atrás, ensinaram os filhos. Menina, minha filha, vai estudar para você não depender de homem. Vai ser independente para você não depender de homem. Não está errado ela estudar, ou ela ter sua vida própria, ou ter um projeto pessoal. Isso ficou tão impregnado que fez com que elas assumissem uma posição ou um papel que não deveria ser delas, uma responsabilidade, um peso que não tem nenhuma necessidade de elas assumirem. Aí o que acontece? Se o meu macho não resolve, eu resolvo. Qual é o problema? Todas as vezes que ela resolve, ele deita e dorme, está resolvido. Exatamente. Eu aconselhei um casal que há 10 anos sofre com isso e ela vem bancando, só que ela está cansada. Exatamente. Vai cortar a energia, vai cortar. Ela vai e paga. Vai faltar, ela vai e faz. Eu falei para ela, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa cortar tudo. Exatamente. Pastor e meu filho. Pois é, pega seu filho, põe no colo e fala pro seu macho assim, olha, não tem dinheiro disso, não tem isso. Acabou, casa caiu. Para você ver se ele não amadurece. Ninguém amadurece sorrindo.